Enquanto as crianças saem, amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos capítulo 8, e nós iremos meditar do versículo 1 até o versículo de número 8. Os irmãos acharam? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite, com poder e autoridade que há na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, apesar de vivermos, Senhor, um mundo com circunstâncias tão adversas à vida cristã, que o Senhor seja servido em abençoar o Teu povo e a Tua igreja, para sermos fiéis ao Senhor, mesmo em tempos tão difíceis como este, Senhor. Edifica-nos pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Irmãos, o hino que nós acabamos de cantar, né, o penúltimo, né, chamado Aflição e Paz, é o hino que eu mais gosto. A história desse hino é uma história belíssima. Eu sei que os irmãos, a maioria talvez já saibam a história desse hino, escrito por um homem chamado Horácio, né, Spafford ou Horácio. Ele era um homem de posses, né, nos Estados Unidos, morava em Chicago. 1870 é mais ou menos o ano, né, que nós estamos falando. E aquele homem, ele perde o seu filho. Ele teve um filho homem e 5 filhas mulheres. O seu filho, ainda pequeno, ele adoeceu, piorou e ele veio a óbito. Logo em seguida, em Chicago, houve um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos, e muitas pessoas perderam tudo, e Horácio perdeu muita coisa, perdeu praticamente tudo, mas ainda assim, ele, juntamente com a sua família, dedicaram 2 anos ajudando as pessoas naquela situação tão difícil. Então, devido à perda do filho, devido àquele ambiente, ele resolve viajar para a Europa com a sua família, mas ele não pode ir. E ele manda a sua esposa, Ana, com as suas 4 filhas. No meio do oceano, o navio onde estava a sua família se chocou com o navio francês e ele veio a naufragar e as suas 4 filhas morreram. Somente a sua esposa se salvou, chegou até a Europa, mandou um bilhete, né, tem lá, salva porém sozinha, né, tem na internet, né, uma foto, né, dessa frase. E ele imediatamente vai ao encontro da sua esposa. Imagina você perder 5 filhos. E ele vai com seu coração extremamente despedaçado, triste, ao encontro da sua esposa. Mas quando estava mais ou menos no meio, ali na região onde houve o acidente, o comandante o chama e diz: olha, foi mais ou menos nessa região que houve o acidente. Imagina o coração daquele homem. Então, num momento de luto, num momento de profunda dor, ele entra na sua cabine e ele escreve o hino 108, Aflição e Paz, refletindo que, apesar daquela dor extrema, ele diz: eu sou feliz com Jesus, meu Salvador. E por causa desse bom testemunho de Horácio, né, esse hino perpassa décadas e mais décadas, e chegou até nós.
E quantos já foram abençoados pelo testemunho desse homem, pelo testemunho de alguém que continuou se alegrando e confiando em Deus, mesmo no pior momento da sua vida, mesmo no momento de crise. Podemos dizer que Horácio, ele foi um grande missionário nas mãos do Senhor, porque foi usado para ajudar aquelas famílias. Ele era presbiteriano, né, diga-se de passagem, ajuda aquelas famílias. Ele dá o seu testemunho da sua fé incondicional no Senhor. O texto que nós lemos, irmãos, ele também aponta para um momento difícil, um momento de grande perseguição. E nós sabemos que nos nossos dias nós vivemos momentos de crise. Nós vivemos em tempos de crise no mundo, crise política, crise econômica, crises emocionais, políticas, familiares, espirituais. Até no contexto da igreja brasileira, nós podemos evidenciar uma crise muito grande. A cada dia parece que esse mundo está mais corrompido, corroído pelo mal, pelo pecado. As pessoas são cada vez mais sem misericórdia, sem compaixão, sem olhar para o outro e cuidar do outro. Parece que a vida se tornou uma grande competição entre as pessoas, onde cada um só quer o seu espaço e nem sempre se preocupa como deveria para outras pessoas. E às vezes a gente pode fazer a seguinte pergunta: será que vale a pena nós continuarmos a missão de Deus nesse contexto de crise, nesse contexto tão difícil, nesse contexto tão adverso? Será que a igreja precisa continuar pregando? Será que a igreja precisa continuar dando testemunho do Senhor, fazendo discípulos de todas as nações? É claro que sim. O texto que nós lemos nos mostra uma igreja extremamente perseguida. O livro de Atos, os irmãos sabem, né, dentro do contexto que estamos falando daqueles primeiros irmãos da igreja cristã, após a ascensão de Cristo. E aqueles irmãos tinham como característica que, mesmo que sendo novos convertidos, eles eram cristãos cheios do Espírito Santo. Eles tinham um estilo de vida como principal ponto de contato para a pregação do Evangelho. Eles caminhavam com Cristo, eles falavam de Cristo às pessoas e eles contavam com a simpatia de todo o povo, diz Atos capítulo 2. Porém, nós já sabemos que eram tempos de grande perseguição à igreja em Jerusalém. Nós sabemos que no capítulo 7 nós temos a morte de Estevão, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que foi apedrejado simplesmente pelo seu testemunho de Jesus Cristo, simplesmente por ser fiel ao Senhor. Diz, antes aí do versículo 1, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ou seja, era uma igreja que vivia no meio de uma grande crise, de uma grande provação e de uma grande tribulação. E os discípulos, os apóstolos ficaram em Jerusalém. E aquelas milhares de pessoas, crentes novos convertidos, foram dispersos por todas aquelas regiões. Mas, talvez quando você olha assim, o diabo tomou vantagem sobre a igreja. Ele conseguiu, dar um golpe duro na igreja. Porque eles estavam reunidos, eles estavam alegres, eles estavam felizes, eles tinham comunhão. Diz a palavra que eles estavam juntos, e eles tinham tudo em comum. Eles estavam um na casa dos outros, tendo comunhão, pregando o evangelho, cuidando uns dos outros, e de repente vem uma avassaladora perseguição, e aqueles irmãos então são dispersos. Contudo, irmãos, quando nós olhamos para o contexto de toda a Escritura, nós vemos, sem sombra de dúvida, que o Senhor continua reinando sobre a igreja, que o Senhor continua reinando sobre o seu povo, que Ele reina soberano e Ele vai conduzir a sua igreja. Às vezes, teve um período da igreja que a igreja tinha paz, mas havia outro período de grande perseguição. É interessante, irmãos, que às vezes quando nós olhamos alguns momentos de crise, como Horácio observou, às vezes nós entendemos como uma grande derrota. Mas às vezes é uma forma que Deus está usando na sua soberania
para que continuemos dando testemunho do Senhor, como Horácio deu, como José deu, depois de sofrer tanto, sendo vendido pelos seus irmãos como escravo. E lá no final, já no capítulo 50 de Gênesis, ele diz a seus irmãos: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? E ele entendeu que não foram seus irmãos que o venderam para o Egito necessariamente, foi Deus que enviou ele para o Egito, para que o povo do Senhor fosse preservado com vida diante daquela grande tribulação. Isso nos faz entender melhor Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, nós veremos alguns rápidos ensinamentos à luz desse texto, que nos mostram, que nos ensinam, que mesmo em tempos tão difíceis nos quais nós estamos inseridos, a igreja precisa continuar a sua missão. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma instituição, muito embora a instituição seja importante. Eu não estou falando de um espaço físico, porque mesmo que o espaço físico seja importante, eu estou falando dos irmãos aqui, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, onde quer que estivermos, mesmo no ambiente de crise, no mundo turbulento, depravado e corrupto, a igreja precisa continuar testemunhando do amor do Senhor. E eu gostaria, irmãos, de tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas à luz desse texto. Inicialmente, irmãos, em primeiro lugar, a crise nunca surpreende o Deus soberano. A crise nunca surpreende ao Deus soberano. Nós já lemos, versículo 1 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. A morte de Estevão, como nós vimos, inaugura uma perseguição intensa. E quem que liderava essa perseguição? Saulo, maior perseguidor da igreja, ferrenho perseguidor da igreja. Ele respirava ameaças de morte contra os crentes e contra os cristãos. Era uma situação terrível, e quando Estevão morre, diz o texto que Saulo consentia na morte dele. É como se ele tivesse falado: ó, pode matar, o meu voto é para que executem e que Estevão seja apedrejado. Então, irmãos, humanamente falando, tudo parecia desmoronar. Parece que aquela igreja com 3.000, quase 5.000 pessoas, parece que aos olhos humanos, talvez olhando para aquela igreja, talvez alguém pensasse assim: ó, tudo desmoronou. Não é verdade? Só que, irmãos, o Deus soberano estava no controle. Talvez quando você olha de fora, um diácono foi morto, a igreja foi dispersa, famílias foram destruídas, muitos foram presos e parecia o fim da igreja. Mas Lucas, irmãos, faz uma observação fantástica nesse texto. Ele diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Ficaram apenas os apóstolos em Jerusalém. E aquelas milhares de pessoas foram dispersas. Aos olhos humanos, talvez até aos olhos dos perseguidores da igreja, talvez Saulo tenha se regozijado nele mesmo, falando: ó, conseguimos destruir a igreja. Porque ele não sabia, irmãos, que a igreja está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E, na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava espalhando, como aquela fagulha no meio de uma floresta, que sai incendiando tudo que ver pela frente. Porque onde os cristãos iam, eles iam pregando a palavra de Deus. Eles iam dando testemunho, porque o objetivo daqueles irmãos não era, irmãos, ficar parado, não era ficar apenas desfrutando da bênção que era a igreja em Jerusalém. Então Deus usou a própria crise, irmãos, para, na sua soberania, enviar aquelas milhares de pessoas para alcançar todo mundo daquela época.
Por isso que diz o texto, eles foram, versículo 2, versículo 1 ainda, levantou-se grande perseguição contra a igreja, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Irmãos, quando olhamos para esse contexto, nós conseguimos ver o que Jesus diz, ou o que ele quis dizer em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz, lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para os inimigos da igreja, era uma derrocada terrível para a igreja, mas para o Senhor da igreja, era o seu exército de missionários que foram espalhados por todos os lugares, e diz o texto, o que eles faziam enquanto iam? Pregavam a palavra de Deus. Irmãos, como aquele agricultor que sai espalhando sementes, assim Deus espalhou os seus discípulos. Aquilo que os perseguidores entendiam como uma derrota, era nas mãos de Deus um verdadeiro plano missionário. Nada, irmãos, havia escapado ao controle de Deus. A igreja foi um instrumento aqui da providência divina. Calvino diz que às vezes Deus usa até os inimigos da igreja para cumprir os seus propósitos na vida da própria igreja. E às vezes ele levanta pessoas, endurece o coração de pessoas contra a igreja, para depois mostrar que ele reina e é soberano para cumprir os seus propósitos. Não é assim que Deus fez com o próprio apóstolo Paulo? Grande perseguidor da igreja, mas mais na frente nós vamos ver que ele mesmo é alcançado pelo evangelho. Aquele que foi usado para que a igreja fosse dispersa, agora ele vai para várias e várias regiões, pregando o evangelho. Às vezes, irmãos, no momento de crise, nós só enxergamos o sofrimento. Talvez ao olhar esse mundo ao nosso redor, nós só olhemos e falemos assim, Senhor, como que nós vamos evangelizar esse mundo? As pessoas estão cada vez mais resistentes ao Senhor, à sua palavra, ao seu evangelho. Tudo é crise, é sofrimento por todos os lados. Nós enxergamos a crise, nós enxergamos o sofrimento, mas Deus, Ele enxerga um propósito para a vida dos seus servos, para a vida dos seus filhos. Há crises que Deus permite, porque deseja levar o seu povo para lugares onde jamais iria por iniciativa própria. A igreja estava maravilhada em Jerusalém, mas Deus fala, vocês estão acomodados demais aqui, eu vou precisar enviar vocês lá para a crise, lá no Império Romano. Vocês vão para a Judéia, vocês vão para Samaria. A gente vai falar sobre Samaria, né? Aquela disputa histórica entre o povo do sul e o povo do norte. Mas o Senhor, irmãos, Ele usa aquela perseguição para mostrar que Ele é soberano sobre todas as coisas, e na nossa vida não é diferente. As crises, as lutas que enfrentamos, é o Senhor nos mostrando e nos ensinando, eu estou no controle. Continue sendo um missionário, continue falando do meu amor, continue vivendo a minha palavra, continue caminhando em fé, onde quer que você esteja. Quantas vezes, irmãos, nós já planejamos algo em nossa vida, e Deus nos levou a um local, a uma situação completamente diferente. É porque Ele queria nos ensinar alguma coisa. Ele queria mostrar que Ele é quem reina sobre tudo e sobre todos, de maneira muito especial, sobre as nossas vidas. Então, irmãos, a crise nunca surpreende ao Deus soberano. Na verdade, Deus usa a crise para cumprir os seus propósitos soberanos. Em segundo lugar, irmãos, a missão continua, mesmo quando a igreja está sofrendo. Entre mentes os que foram dispersos, iam por toda a parte. O que eles iam fazendo, irmãos? Segundo o texto, eles iam pregando a palavra de Deus.
É um dos versículos missionários mais extraordinários do Novo Testamento. Observe, irmãos, quem que está pregando a palavra de Deus aqui? Não são pastores, não são presbíteros, não são diáconos, não são missionários, não são evangelistas, são apenas crentes comuns, sem nomes, porque nós nem sequer sabemos, a grande maioria dos nomes, são milhares de pessoas, mas esses crentes, irmãos, mesmo sofrendo, mesmo tendo que sair das suas casas, muitas vezes às pressas, devido à grande perseguição, deixando tudo para trás, eles continuavam a sua missão de pregar o Evangelho. E o que me surpreende, irmãos, que não eram pessoas mega capacitadas, eram crentes novos convertidos, pessoas que estavam dando os primeiros passos na fé. Certamente eles não tinham nem tanto conteúdo assim, mas eles sabiam falar para alguém o que Jesus havia feito na vida deles. Eles sabiam dizer e chamar alguém e falar sobre Jesus, sobre as boas novas de salvação. São membros comuns da igreja, são homens, mulheres, famílias, crentes anônimos. Mas a igreja, irmãos, ela não deixou de evangelizar. Ela evangelizou fugindo. Ela evangelizou no momento de crise. O verbo pregando significa anunciar as boas notícias. Irmãos, isso parece ser um paradoxo, né? Irmãos, isso é fantástico. Porque eles estavam, talvez se alguém perguntasse, como que vocês estão humanamente falando? As notícias não seriam muito boas, não seriam muito alviçareiras, mas eles iam pregando as boas notícias, as boas novas. Como que vocês estão? Estamos bem, estamos felizes, estamos animados, estamos empolgados. Por quê? Porque estamos levando Jesus para as pessoas que ainda não ouviram falar do seu nome. Eles continuaram, irmãos, testemunhando. A missão, irmãos, ela não pertence apenas aos pastores da igreja, ela pertence a toda a igreja. Todos os crentes são chamados a testemunhar. A igreja não precisa ou não depende necessariamente de templos ou de liberdade política ou religiosa, como os nossos irmãos da igreja perseguida, que estão dando testemunho, vivendo, pregando o Evangelho, arriscando as suas vidas, em alguns países onde é proibido falar nesse nome, do nome de Jesus, mas eles entendem que eles foram chamados para isso. Mesmo na crise, eles continuaram sendo missionários nas mãos do Senhor. A crise, irmãos, se tornou o verdadeiro palco da missão de Deus nessa terra. Da mesma forma, irmãos, talvez nós aqui estejamos vivendo momentos difíceis na nossa nação e de fato estamos. Talvez nós aqui estejamos vivendo momentos difíceis na nossa família, na nossa vida, na nossa caminhada, problemas talvez no trabalho, talvez problemas familiares, momentos difíceis de luta, de crise, talvez de luto, né? Como eu contei a história do hino 108 aqui de Horácio. Irmãos, independente da situação que nós estivermos vivendo, nós precisamos falar de Cristo às pessoas. A missão do Senhor não pode parar por causa da crise. Porque na crise, irmãos, Deus continua usando os seus servos. Deus continua usando, porque a missão, irmãos, ela não pode esperar. A missão de Deus, ela sempre será urgente, porque sempre haverá pessoas necessitadas de ouvir falar do Senhor, da sua palavra, para que sejam chamados a servi-lo de todo o coração. Então, irmãos, nós não podemos parar. Nós precisamos continuar servindo ao Senhor e pregando a sua palavra. Em terceiro lugar, irmãos, Deus usa servos disponíveis para alcançar novas pessoas ou novos povos. Deus usa aquelas pessoas que se dispõem para alcançar outras lá fora das quatro paredes da igreja. E aí nós vamos falar agora
de Filipe, desse irmão, desse diácono, cheio do Espírito Santo da igreja. Versículo 5, Filipe descendo a cidade, depois que ele fala da perseguição, da dispersão e daqueles irmãos que pregavam a palavra, versículo 4, no versículo 5 diz, Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe desceu a cidade de Samaria. Isso daqui, irmãos, tem um significado muito interessante. Lembra da mulher samaritana, né, que nós cantamos aqui até um pouco, né, da história dela, como figura, né, do cântico aqui. Os judeus não se davam com os samaritanos, ela diz, inclusive, na sua conversa com Jesus. Mas, irmãos, agora o evangelho, ele não é para ficar restrito à igreja de Jerusalém. Jesus disse que aqueles discípulos precisavam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. E agora, irmãos, o evangelho, pela força do Senhor, da pregação da palavra, da ação do Espírito Santo, ele rompe fronteiras. E Filipe entende isso, ele entende que os samaritanos, muito embora, por que os judeus não se davam com os samaritanos? É porque desde lá do Antigo Testamento, quando a Síria invade o reino do norte, Samaria, houve uma certa miscigenação entre o povo de Israel e outros povos de outras nações. Então a fé, a religiosidade de Samaria, das pessoas que moravam mais ao norte, naquela região, era meio sincrética. E Filipe entende que aquelas pessoas também precisavam do Senhor. E ele se dispõe como servo de Deus para anunciar a palavra de Deus em Samaria. Depois de séculos de preconceito e briga, agora o evangelho da reconciliação chega àquela cidade, porque o evangelho, ele derruba barreiras, ele avança fronteiras, e Deus chama pessoas de todas as etnias, de todas as culturas, de todos os povos, de todas as nações. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, é que sejamos missionários, onde quer que estivermos. E a pergunta para nós nessa noite é: estamos dispostos a ser esses missionários? Assim como Filipe, e é interessante que ele foi para uma cidade, um povoado, uma região extremamente sincrética, difícil de falar do Senhor Jesus lá, mas ele assume o desafio, porque ele entende que aquelas pessoas precisavam do Senhor, assim como as pessoas lá do nosso trabalho, elas precisam do Senhor. Os nossos vizinhos precisam do Senhor. Aquelas pessoas que o Senhor coloca todos os dias na nossa vida, que não conhecem a Cristo, elas precisam do Evangelho, elas precisam do Senhor, elas precisam da água da vida, para que não mais tenham sede. E onde estão nessa noite os missionários para serem usados nas mãos do Senhor, para ir e fazer discípulos, como nós vimos no domingo passado. E como Filipe vai, o Senhor age com graça, sinais, maravilhas, curas são feitas naquele local, e aquele povo, irmãos, uma multidão, diz o texto, elas atendiam unânimes ao evangelho, não era necessariamente as coisas que Filipe dizia como sendo algo dele mesmo. Mas, irmãos, como um servo de Deus se dispôs a ir, observe comigo, versículo 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Irmãos, onde Cristo é anunciado com fidelidade, o Senhor age com graça e muda a vida das pessoas. E nós precisamos continuar crendo que mesmo em tempos tão difíceis como este, a palavra de Deus é poderosa para converter o coração de qualquer pessoa. Pense no próprio Saulo, que nós lemos e já falamos aqui. Ele odiava crentes, tinha um ódio e queria a morte deles. E ele vai a Damasco com cartas, com autorização para prender os crentes. Estamos aqui, irmãos, no capítulo 8.
Já no capítulo 9, mais à frente, quando ele estava indo de caminho, o Senhor aparece a Saulo. Ele cai por terra, né? Ninguém sabe, né? Eram cerca de 200 e poucos quilômetros, né? Talvez estivesse a cavalo, ninguém sabe. Mas o Senhor derruba aquele homem, perseguidor da igreja, por terra, e transforma no maior missionário que nós já tivemos nessa terra. Porque o Senhor pode converter o coração de qualquer pessoa. Quando Saulo chega na casa de Ananias, ele fala assim: não, Senhor, esse homem, ele persegue a igreja. A gente tem ouvido quanto ele tem feito mal para a igreja. Aí o Senhor diz assim: mas agora ele é um vaso escolhido, e eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer por causa do meu nome. E a igreja, ela precisa avançar, e nós só temos uma coisa para falar para as pessoas: é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os métodos podem mudar, as tradições podem mudar, mas a verdade, irmãos, ela não pode mudar. Ela precisa ser sempre a mesma, e ela sempre será atual. Em quarto e último lugar, irmãos, o resultado da missão é a alegria produzida pelo Evangelho. Versículo 8 do texto que nós lemos: depois de Filipe pregar em Samaria, de muitas pessoas serem convertidas ao Senhor, de muitos sinais operados pelo próprio Deus naquela cidade, diz o versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Os irmãos conseguem ver o que Deus está fazendo aqui? No contexto de crise, de perseguição, dispersão, a igreja continua pregando o Evangelho, o Senhor converte pessoas e o Senhor leva a alegria da salvação às pessoas. É isso que acontece, irmãos, quando o Senhor age na vida de alguém e transforma a vida dessa pessoa. Não foi isso que aconteceu na nossa vida quando o Senhor nos alcançou? A alegria, da mesma forma, irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho, porque quando uma pessoa é convertida, é alcançada, diz a palavra, que há festa até nos céus, a grande alegria, porque a maior alegria de um homem, de uma mulher, é ser alcançado pelas boas novas de salvação. Irmãos, pensa no quanto é abençoador você conduzir uma pessoa até Cristo, e poder ver aquela pessoa que antes estava morta nos seus delitos e pecados, agora ela se alegra porque ela tem Deus na sua vida, porque ela sabe que a salvação chegou até ela, e ela já pode desfrutar da vida eterna com o Senhor. O mundo procura, irmãos, alegria em circunstâncias favoráveis. A igreja encontra alegria na presença do Senhor, na presença de Cristo. Diz a palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmãos, a nossa alegria não é reconhecimento humano. A nossa alegria não é sermos ricos. A nossa alegria não é ter muito dinheiro, não é ter bens materiais. A nossa alegria não é ter status na igreja ou fora da igreja. A nossa alegria, irmãos, é saber que nós somos do Senhor. A nossa alegria é saber que amanhã eu vou chegar com os meus pré-adolescentes lá na escola, e eu vou poder fazer uma oração por eles, pela família deles, vou poder amá-los, vou poder evangelizá-los, vou poder chegar com os meus colegas professores lá na escola onde eu dou aula, e vou poder chegar amanhã sorrindo, louvando ao Senhor, e eles vão falar: você está doido? Que eles já chegam falando mal dos alunos, reclamando. Eu chego louvando a Deus, eu chego com alegria. É porque tudo está indo bem? Não, irmãos. A vida cristã é marcada por lutas. A vida cristã é marcada pela cruz. Quem quiser ir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Mas a nossa alegria, irmãos, é o Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, tu me fazes saber que, eu não sei exatamente a letra, né? Ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Irmãos, que o Senhor seja a razão da nossa alegria nessa noite. Apesar de vivermos dias difíceis,
dias de crise, que possamos encontrar a verdadeira alegria e a paz que excede todo entendimento no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor está no controle de todas as coisas e nos chama nessa noite a confiar nele. Então, irmãos, para concluirmos, duas coisas. Deus está sempre no controle da missão. Por isso que a nossa única função é viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Não tenhamos medo da crise que está envolta no nosso país. Continue pregando, insta, Paulo diz a Timóteo, insta, quer oportuno ou não, prega a palavra. O que parecia uma derrota tornou-se um verdadeiro avanço missionário. E o Evangelho, irmãos, ele é pregado em todo o mundo conhecido da época. Inclusive, logo depois, Filipe, ele prega aquele eunuco, e ele vai, e o Evangelho vai lá para as bandas da Etiópia, e ele começa a se espalhar. E esse Evangelho, irmãos, chegou até nós. Porque lá no passado, homens sofreram perseguição, foram dispersos, mas onde eles iam espalhando a semente do Evangelho. E essa semente chegou até nós. Então, irmãos, em tempos de crise, Deus soberanamente transforma o sofrimento da igreja em um instrumento para a expansão do Evangelho, chamando cada cristão a permanecer fiel à missão de anunciar Cristo a toda a criatura. Irmãos, nós temos falado nas últimas pregações sobre a missão da igreja. Nós somos missionários, fomos chamados para isso. Não tem outra função que o Senhor nos deu nessa terra, a não ser viver o seu Evangelho e pregar o seu Evangelho. E eu gostaria de estimular você, de encorajar você com essa palavra, sabedores de que o nosso papel, a nossa missão gloriosa, e nos alegraremos nisso, é fazer o nome do Senhor Jesus conhecido de todas as nações, para a glória do seu próprio nome, onde quer que estivermos. Lembremos, aqueles irmãos não tinham cargos na igreja. Aqueles irmãos nem sequer tinham uma igreja física. Eles reuniam de casa em casa. Eram pessoas simples, pessoas comuns. Mas pessoas comuns alcançaram o mundo, porque o seu único objetivo era tornar o nome do Senhor Jesus conhecido. O que temos buscado nessa terra? O que temos buscado nessa vida? Se não for a glória do Senhor e a missão de Deus, a gente precisa rever algumas coisas na nossa vida, talvez nessa noite. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar. Eu gostaria que nós colocássemos as nossas vidas diante do Senhor, do ponto de vista da missão de Deus. Será que verdadeiramente você pode dizer que é um missionário, que tem sido um missionário, que tem vivido como um missionário? Todos nós temos um cargo no reino, missionários, servos chamados para fazer discípulos de todas as nações. Coloquemos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos por esses servos que o Senhor escolheu, que o Senhor encheu do teu Espírito Santo e que entenderam a missão do Senhor, que mesmo em tempos de crise, a missão não podia parar, e eles foram pregando o Evangelho onde quer que eram dispersos, onde quer que iam, Senhor. Que isso também seja refletido em nossas vidas. A nossa nação, Senhor, vive um momento extremamente turbulento, difícil, em todas as camadas da sociedade, inclusive na igreja, Senhor. Tempos de crise, tempos difíceis, tempos de falta de fé, falta de vida cristã genuína, falta de perdão, falta de confissão de pecados, falta, Senhor, de uma vida cristã autêntica, íntegra, baseada na Tua palavra, Senhor.
Mas nós te pedimos, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia das nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, porque a verdade, tu sabes, é que às vezes temos buscado outras coisas que não a glória do teu nome. Temos nos preocupado com coisas tão pequenas, tão banais, Senhor, e nos esquecemos que o Senhor nos chamou para ir a esse mundo e pregar o teu evangelho, e pregar a tua palavra, homens, mulheres, cheios do teu Espírito Santo, que entendem o chamado do Senhor, que entendem que a missão de Deus é urgente, que a seara é grande, mas que os trabalhadores são poucos, Senhor. Mas que isso que temos ouvido da tua palavra, essas verdades, Senhor, olhando o exemplo da tua igreja aqui em Atos, Senhor, que possamos tomar uma atitude de servos, buscar a missão de Deus, a glória do Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece a nossa vida. Muitas das vezes nós não pregamos porque o nosso testemunho, Senhor, não é bom, mas transforma-nos, Senhor, segundo a tua palavra, que o teu evangelho, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma, que restaura, inunde as nossas vidas, Senhor, para que possamos viver apenas para a glória do teu nome, Senhor. Nos dá um coração de servo, como esses irmãos anônimos assumiram esse papel de servos, que nós possamos também assumir, Senhor. Esquecer, Senhor, das coisas que são superficiais, das coisas que são terrenas, e pensar nas coisas lá do alto, como a tua palavra nos exorta e nos ensina, Senhor. Transforma-nos, Senhor, nos dá um coração humilde, tira toda a soberba, Senhor, da nossa vida, toda altivez, toda autossuficiência. Queremos confiar apenas em Ti, na Tua graça, na Tua palavra, no Teu amor, no Teu Espírito, Senhor, que habita a igreja. E onde quer que nós estivermos, seja onde for que o Senhor nos enviar, que possamos ir como missionários, servos missionários, que com intencionalidade vivem a missão de Deus, onde quer que estivermos, desde a nossa casa, ó Pai, a todos os lugares que o Senhor nos levar. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem